Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de sinais e sistemas. E na videoaula de hoje o assunto é transformada inversa de Laplace. Então, a transformada inversa de Laplace, trazendo o domínio da frequência para o domínio do tempo, pode ser realizada através desta integral, utilizando as tabelas ou utilizando o MATLAB. Então, em circuitos elétricos 3, o aluno teve contato com a transformada de Laplace e com a transformada de Fourier. E ficou muito claro que, ao utilizar uma dessas transformadas, em algum momento iria ser necessário fazer a transformação inversa e que o processo normalmente recai em uma expansão em frações parciais. Portanto, que eu tenho uma função no domínio da frequência e nós vamos obter a transformada inversa de Laplace iniciando pela expansão em frações parciais. Então, expandindo em frações parciais, eu tenho esta expressão, de tal forma que xs é igual a uma constante k1 sobre s mais 5, mais k2 sobre s menos 1, onde menos 5 e mais 1 são as raízes do polinômio que está no denominador da função xs. E agora eu vou obter quem são as constantes k1 e k2. Então, o processo de expansão em frações parciais, que o aluno já conhece, foi feita uma revisão em sinais e sistemas no início da disciplina, portanto, eu vou acelerar este processo. Então, aqui eu estou obtendo a constante k1 e a constante k2. Para quem ainda tem dificuldade com esse assunto, expansão em frações parciais, sugiro que retorne ao início da playlist que trata da revisão necessária para a disciplina de sinais e sistemas. Assim como o livro do Latte tem um capítulo totalmente dedicado a este assunto, que é o capítulo Background, e que nós temos toda a revisão matemática nesse capítulo necessário para o acompanhamento da disciplina de sinais e sistemas. Então, para quem ainda tem dúvida nesse assunto, recomendo a releitura do capítulo Background. Tem um item totalmente dedicado à expansão em frações parciais, assim como videoaulas nesse canal em que nós tratamos desse assunto. Então, obtidas as constantes k1 e k2, eu tenho a minha função x de s no domínio da frequência já realizada a expansão em frações parciais. E agora, para obter a inversa de Laplace, eu utilizo a tabela. No caso, a tabela 4.1 do Latte, de tal forma que x de t é igual a menos 2e elevado a menos 5t mais 3e elevado a t, tudo isso multiplicando o de t. Segundo exercício, x de s é dado por esta expressão. Então, percebam que o polinômio do denominador é um polinômio de terceira ordem, de tal forma que, ao obter a expansão em frações parciais, nós temos 3 raízes. Consequentemente, eu tenho que determinar as constantes k1, k2 e k3. Então, determinando essas constantes, eu tenho esta expressão expandida, x de s, de tal forma que eu vou novamente utilizar as tabelas que estão disponíveis para realizar a transformada inversa de Laplace. Então, novamente, utilizando a tabela 4.1 do Latte, eu tenho que x de t é igual a menos 2e elevado a menos t mais 2,5e elevado a menos t multiplicado por cosseno de 2t menos 36,87 graus, tudo isso que multiplica o de t. Então, normalmente, o processo para obter a transformada inversa de Laplace é esse. É a utilização da expansão em frações parciais e a utilização de uma tabela para retornar do domínio da frequência para o domínio do tempo. Agradeço a todos que assistiram esta videoaula e até a próxima.